Então, eu entendo que nós recebemos muita bagagem, muita informação, muitos direcionamentos de Deus. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Amém? E muitos direcionamentos de Deus sobre sair do lugar que estamos e ir para o lugar onde o Senhor está nos chamando para ir. Não ter mais uma vida somente passiva no Evangelho, onde nós somente recebemos, onde nós somente sentamos, aprendemos, mas não fazemos nada com isso. Eu ia falar um termo aqui, vou falar. O gato gordo, né? Só come e fica sentado. Né? O Senhor não nos chamou para isso, né? Para ficar somente recebendo, nos alimentando e ficarmos sentados. O Senhor nos chama para recebermos isso, que isso cause impacto em nosso coração, e que a gente vá, e que a gente caminhe, e que a gente ande, não somente tendo uma vida cristã, mas fazendo com que a nossa vida cristã impacte vidas, impacte pessoas, assim como nos impactou também. Amém? Vocês estão comigo? Baseado nisso, eu quero falar sobre algo para qual o Senhor nos chamou. E o tema da mensagem dessa manhã é chamados para alvoroçar. Diga essa palavra. Alvoroçar. Repete comigo. 1, 2, 3. Alvoroçar. Para ministrar sobre isso, eu quero ler Atos capítulo 17, verso 6. Foi na NVI. Isso. Que diz assim: contudo, como não os encontraram, depois eu vou dar o contexto, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram até aqui. Uma outra palavra que também pode ser usada em outras versões é esses homens que têm causado transtorno no mundo. Esses homens que têm transtornado o mundo chegou até aqui. E transtornar, às vezes pode ser levado por uma forma ruim. Quando a gente fala sobre transtornar, nós estamos falando sobre alguém que incomoda, sobre alguém que faz algo que está fora do nosso controle, ou que está fazendo com que a gente faça alguma mudança. E é essa palavra que é usada nesse contexto, quando eles estão falando dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que chegaram na cidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Como os discípulos conseguiram, Nilson, alvoroçar o mundo. Como que eles conseguiram transtornar o mundo? Outra forma dessa palavra transtornar é virar de cabeça para baixo e sacudir. Um dos significados da palavra transtornar: virar de cabeça para baixo e sacudir, e mudar. Como que eles conseguiram fazer isso? E como nós, chamados para ser discípulos de Jesus, podemos fazer com que a nossa vida reflita esse alvoroço no mundo, essa mudança no mundo? Como que a nossa vida pode... Quem aqui teve a vida virada de cabeça para baixo quando aceitou Jesus? O Felipe até falou aqui. Quem quer voltar a ser como antes? Eu não quero. A minha vida foi completamente transformada. E eu sempre gosto de usar um exemplo de faxina. Quando a gente faz faxina em casa, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Bagunça tudo, porque a gente tira tudo do lugar. A gente arrasta a geladeira para cá, a gente arrasta o sofá, a gente tira o tapete, a gente vai e mexe nas coisas. Quando você olha, a casa está transtornada, de cabeça para baixo. Mas qual que é o objetivo disso? Fazer ficar limpo, fazer ficar diferente, tirar as coisas do lugar, melhorar a passagem. Às vezes, toda vez que você passa no lugar, você bate o dedinho do pé no sofá e você fala: está na hora de tirar esse sofá daqui. E aí você muda as coisas de lugar.
Então o transtorno, o alvoroço causado aqui, era como se fosse isso: eu estou chegando para tirar tudo do lugar, mas o objetivo final é fazer com que vidas sejam limpas, com que vidas sejam transformadas, com que vidas aceitem Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou a porta do Hades, não poderão vencê-la, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Quando o Cristo está falando sobre isso, Ele não está falando sobre a igreja resistir a um ataque. Quando Cristo fala isso, Ele está falando que as portas do inferno não poderão vencer o ataque da igreja. Eu que esperava muito mais glória. O inferno não poderá vencer o ataque da igreja. Quando a gente fala sobre porta, a gente fala sobre algum lugar que é fechado para dentro. Então nós que estamos aqui no mundo, ou para fora, lógico. Quando nós estamos aqui no mundo e as portas do inferno estão para lá, qual que é a função da igreja? É chegar quebrando as portas do inferno, quebrando as portas do mundo, quebrando as portas do vício, quebrando as portas da prostituição, e as portas não vencerão a igreja. Então, a ideia que Cristo nos passa é que quando o inimigo nos olha, quando o principados e potestades nos olha, ele já tem medo, porque você vai chegar para alvoroçar, para transtornar aquele lugar. Assim como Cristo chegava e nós vimos os endemoniados falando para ele assim: por que você veio me perturbar? Por que você veio aqui quebrar as portas dessa pessoa que eu estou do lado de dentro? E Jesus resgata a pessoa, e Jesus tira o diabo da pessoa, e Jesus tira principados e potestades. É para isso que o Senhor edificou a igreja, para sermos representantes dele, para poder não somente ficar com medo de ataques, porque nós vamos sofrer ataque a partir do momento que você aceita a Jesus Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você vai sofrer ataque, e isso é inevitável. Por isso que nós precisamos viver em jejum, em oração, nós precisamos viver na palavra, porque se o inimigo ele achar uma brecha, ele vai querer nos atacar. Mas nós não podemos somente ficar com medo dos ataques. Está na hora de nós atacarmos o inferno. Está na hora de nós resgatarmos vida para Jesus. Está na hora de nós irmos até as portas do inferno e falar: as vidas que estão aí não são suas. Cristo sofreu na cruz para ter elas nas mãos dele, e eu vim aqui como servo de Cristo para resgatar você, em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Deixa eu te dar o contexto do que estava acontecendo em Atos. Atos dos Apóstolos vai contar a história da igreja após a ressurreição e ascensão de Cristo. Então Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus e desce com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E o livro de Atos vai nos contar a história da igreja, tudo que aconteceu nos 30, 50, 60 anos da igreja. O evangelho começa a ser pregado e muitos milagres acontecem. E Paulo, que antes era Saulo, se converte ao Senhor em Atos capítulo 9. Antes disso, a gente já vê os discípulos causando grandes mudanças nas regiões. Jerusalém foi impactado. A descida do Espírito Santo em Atos, no dia de Pentecostes, foi um grande alvoroço, porque... Vocês estão comigo, igreja? Amém? Causou um grande alvoroço. Uau, as pessoas que são de outras regiões, eles estão falando e eu estou entendendo, isso nunca aconteceu antes, quando desceram línguas como de fogo. Então, houve muito alvoroço. E aí Paulo aceita Jesus, e após isso, ele começa a pregar o evangelho nas regiões.
E acontece algo que Paulo começa a procurar lugar para pregar. Quem dera fôssemos nós. Acabaram-se as pilas? Acabaram. Som. Peguei o vermelho, tá? Se puder deixar igual, tá? Eu estava em Paulo. Então Paulo, ele começa a procurar lugar para pregar. Imagine nós, quem dera fôssemos nós. Aonde eu posso pregar hoje? Aonde eu posso falar de Jesus hoje? E a Bíblia nos conta que Paulo, ele quer ir para um lugar para pregar, mas o Espírito Santo fala, não vá ali, não é a hora. E aí ele vai para outro lugar, e o Espírito Santo fala, não é para aí que você tem que pregar. Então ele dorme, ora ao Senhor, e o Senhor dá um sonho, uma visão para Paulo. Um homem do outro lado da Macedônia, falando assim, atravesse a Macedônia e venha nos ajudar. Um homem do outro lado pediu ajuda, e ele entende que é um chamado do Senhor para ele ir para lá. Então, Paulo vai para lá, e ele vai para uma cidade chamada Filipe, na Macedônia. Ali Paulo passou por muitas aflições, por muitos açoites, mas também ele presenciou o poder de Deus ali. Amém? Eu estou dando o contexto do alvoroço, ok? Então quando Paulo chega ali, ele começa a viver o sobrenatural. Uma mulher chamada Lídia, juntamente com a família, se rendem ao Senhor Jesus. Ali Paulo repreendeu um espírito de adivinhação que estava ali. Ali Paulo e Silas também apanharam, e apanharam para chuchu. Porque o que eu falei? Quando nós cumprimos o propósito do Senhor, nós sofreremos ataque. Não somente ataque espiritual, Paulo e Silas sofreram um ataque físico e foram presos, mas também experimentaram um grande terremoto que abriu as celas das prisões. Olha o que estava acontecendo na região. Por causa de Paulo e de Silas, Deus fez um terremoto acontecer. Imagina o poder da oração. Eles estavam louvando ao Senhor, e não é porque eles estavam pedindo, não, é porque eles estavam lá para uma missão, e essa missão era do céu. Quando você se movimenta em prol da missão do céu, o Senhor se movimenta em prol de você. Quando você fala, Deus, eu estou aqui porque eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho um propósito, e eu estou aqui por causa de ti, o Senhor não abandona. Então Paulo e Silas, eles estavam presos, não porque eles roubaram, não porque eles sequestraram, eles estavam presos porque eles estavam cumprindo a missão deles de pregar o Evangelho. E quando eles louvavam, houve um terremoto. Houve um terremoto e as prisões se abriram. Então o carcereiro aceitou Jesus. E aí ele fala, será salvo tu e tua casa? O que acontece? A família do carcereiro aceita Jesus também. Tudo isso porque Paulo ouviu o chamado do Senhor. Paulo ouviu o que ele precisava fazer. Então Paulo, ele está em Filipos pregando. E aí, nesse caminho, ele chega em Tessalônica. Eu vou falar algumas cidades. Pode ser que você não guarde depois, mas preste atenção na história. Eu estou com a voz mezinha, mas eu me empolgo muito. Deus está falando comigo. E eu vou querendo gritar, eu vou querendo falar, mas eu vou tentar poupar minha voz. Então Paulo chega em Tessalônica, e lá ele vai para uma sinagoga e fica pregando por 3 dias. 3 dias pregando o Evangelho numa sinagoga. E o que acontece? Obrigado. Olha lá, 3 sábados. Discutiu com eles com base nas Escrituras, começou a falar, e muitas pessoas aceitaram Jesus. Judeus aceitaram Jesus, gregos aceitaram Jesus, os ricos aceitaram Jesus. Só que, obrigado, o filho está aí já me ajudando a pregar. Olha lá, alguns judeus foram persuadidos
e se uniram a Paulo e Silas, bem como gregos tementes a Deus, não poucas mulheres de alta posição, pessoas ricas aceitaram Jesus. Então depois disso, o que aconteceu? Um grande alvoroço. Mas dessa vez, nós temos dois tipos de alvoroço. E eu quero falar isso no próximo versículo. Pode aproveitar, põe para mim. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Guarda essa palavra, desocupados. E com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Próximo. Bom que você colocou na tela que eu já... Contudo, como não encontraram Paulo e Silas, arrastaram Jason. Jason, ele era um novo convertido. Ele tinha acabado de aceitar Jesus. E por causa disso, invadiram a casa dele, quebraram as coisas dele, arrebentaram as portas, as janelas deles, procurando Paulo e Silas. E aí isso fala muito sobre nós, quando nós queremos entregar nossa vida a Jesus, meus irmãos. E o Senhor está me impulsionando mais uma vez a falar sobre isso. Quando você entrega a sua vida a Jesus, vai ter algumas dificuldades, vai ter algumas provações, vai ter algumas tentações, mas fique firme com o Senhor. Isso vai passar. O Senhor está olhando você. O que o Senhor está fazendo é um alvoroço para poder limpar as coisas. Está tirando pessoas do seu caminho, está mostrando a realidade das pessoas, está mostrando o que falam por você nas costas. O Senhor está causando isso para poder te guardar, para poder te dar uma herança eterna. Às vezes você fala assim: eu aceitei Jesus, ficou tudo complicado. Calma, o Senhor está limpando. O Senhor está fazendo um alvoroço, mas é por algo muito bom. É por algo muito bom. Então arrastaram Jason e os outros oficiais da cidade gritando. Aí vem o segundo alvoroço. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora até aqui. Vocês viram dois tipos de alvoroço? Dois tipos de alvoroço. O alvoroço dos desocupados. Os alvoroços dos desocupados. Que é o que? Balbúrdia, quebra-quebra, prejuízo. Eu sempre falo que o Senhor gosta de chamar os ocupados. Se você por acaso está com tempo de sobra, procure ocupar seu tempo com as coisas do Senhor. Nem que você saia de porta em porta evangelizando, falando de Jesus, mas não fique desocupado, porque pode ser que você, por ter tempo demais, está causando um alvoroço que não é um alvoroço santo, que é o segundo alvoroço. Às vezes a gente fica ocupado demais com coisa que não tem sentido, que não tem razão. Às vezes o pessoal fala assim: pastor, você viu isso, você viu isso, você viu isso? Não vi, meu filho, sem tempo. Meu tempo não é caro, mas é valioso. Então eu tento ocupar o meu tempo com aquilo que de fato é o meu chamado, minha vocação. E além do trabalho, minha família. Então não perca tempo com coisas fúteis dessa vida, meus irmãos, para você não causar um alvoroço dos desocupados. Fofoca, intriga, mentira, o dia inteiro nas redes sociais. É mais o Lula, é mais o Bolsonaro, é mais agora o governo, é mais agora não sei o que. Aí você viu quem está namorando com quem. Aí você viu na novela o que vai acontecer. Aí você viu... Mas gente, é um tempo de desocupado. Ocupe-se no Senhor. Vocês estão comigo? Ocupe-se no Senhor. E tem outro alvoroço, que esse alvoroço que está falando na parte B do versículo, esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui. Não estão falando do alvoroço que os desocupados fizeram, estão falando do alvoroço que os homens santos fizeram no mundo. A notícia da pregação do Evangelho chegou em Tessalônica antes mesmo dos homens de Deus chegarem em Tessalônica. Eles já sabiam que coisas estavam acontecendo. Eles sabiam que quando Paulo e Silas chegavam em algum lugar, pelo Espírito Santo as coisas mudavam. Eles sabiam que eles já tinham mudado lugares e que era hora de Tessalônica também passar por essa transformação. Mas eles não queriam, porque ia mexer na religião deles, ia mexer no status deles,
ia mexer na quantidade de membros deles. Então eles não queriam que isso acontecesse. Como assim? Vai mudar a nossa cultura? Vai mudar a nossa riqueza? Vai mudar as nossas coisas? Eles não queriam. Esses homens que em Jerusalém converteram 500.000 de pessoas, agora chegaram aqui. Esses homens que provocaram avivamento em Samaria, agora chegaram aqui. Os homens que estão curando e salvando em nome de Jesus, chegaram agora até aqui. É isso que eles estão falando. Esses homens estão fazendo coisas que nenhum homem conseguiu fazer sem Deus. Mas agora com Deus, olha o que eles estão fazendo. Então, a pergunta é: como estão falando de nós quando chegamos nos lugares? Como estão falando de nós, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual? Como estão falando de nós quando nós chegamos nos lugares? Olha lá, tá lá o Elias, ó. Aquele cara ali é o das melhores das piadas. Vamos lá ouvir ele contando piada. Não é o meu caso, meu cara. Minhas piadas da Praça Nossa, não é? Mas, olha lá, aquele cara ali, ele sabe um monte de coisa. Uns grupos aí top aí para nós entrar e fazer o negócio. Como as pessoas conhecem a gente? Como as pessoas falam de nós quando nós chegamos no lugar? Qual é a referência que as pessoas têm de nós quando nós chegamos no lugar? É melhor ouvir: aqui chegou o Tiago, ele é chato porque ele só fala de Jesus. É melhor ouvir isso do que ouvir: tá aqui o Tiago, um cara que nem parece que é crente. Vou dizer você de referência. Você é bênção, só exemplo. Vocês estão entendendo a mensagem? Quando nós chegamos no lugar, o que falam? Lá vem o chato. Mas não o chato que fala de Jesus, o chato que reclama da vida, o chato que só fala coisa ruim, o chato que dá. Como que falam? O medo deles, daqueles que estavam em Tessalônica, era porque Paulo e Silas chegavam e geravam vida. Paulo e Silas chegavam e causavam transformação. Orava pelo casal, o casamento era restaurado. Orava pelo enfermo, o enfermo era curado. O dono do cemitério ficou triste, porque o povo não morria mais. Orava e ficava todo mundo curado. As coisas boas acontecendo. O hospital começou a ficar vazio. O enfermeiro perdeu o emprego. O médico também, não precisa mais. Paulo e Silas estão lá orando por todo mundo. Cura, 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 cura. Estão comigo? É isso que Cristo quer fazer com a igreja. Cristo quer usar você para causar impacto na sociedade. Nós não temos que ser somente impactados por causa que nas Olimpíadas aconteceu um cenário antirreligioso e aquilo, vou postar, vou gritar na rede social. Mas quando já na esquina não fala de Jesus para ninguém. As pessoas do trabalho não sabem que você é cristão. O que estão falando? Qual que é o alvoroço que estamos causando, meu Deus do céu? Estão comigo? Vamos começar a mensagem. Brincadeira. Atos 17:6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. A pregação na época era totalmente sem nenhuma tecnologia. Eles estavam alvoroçando o mundo, mas não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, não tinha avião. Mas as mensagens percorriam o mundo. O povo começava a ser evangelizado, tecnologia escura. A notícia chegava rápido, mesmo sem os meios apropriados. E hoje, mesmo nós, com os meios apropriados, não fazemos a notícia do evangelho ser propagada. Paulo e Silas nem tinham chegado direito, mas todo mundo já sabia. Chegou para causar aqui, chegou para alvoroçar, chegou para mudar as coisas. Vamos tentar prender não deu certo. Vamos bater não parou. Vamos tentar matar, não conseguimos matar. Vamos jogar do precipício, jogou, o cara não morre, parece mortal. Ninguém para ele.
eu dou minha vida, se preciso for, por causa do Evangelho. Paulo diz: tenho minha vida como perda, estou nem aí. Se acontecer algo comigo, eu quero alvoroçar a cidade. Eu quero que todo mundo conheça Jesus Cristo. Eu quero que todo mundo seja transformado. Não tenho minha vida por lucro, não tenho minha vida por valor. Pode bater, pode prender, pode chutar, pode jogar do precipício. Enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, eu estarei pregando. Paulo fala: o que me impede de ver a Cristo é porque eu ainda estou aqui. E eu estou aqui por causa de vocês, porque o Evangelho precisa ser pregado. Ele fala: o que eu queria era ir embora, o que eu queria era ver Jesus logo. O que me impede é porque eu estou vivo, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso alvoroçar. As vidas não podem ficar assim. Então ele tem a vida dele como perda. E aí quando ele morre ele fala: combati o bom combate. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não estava sonso, como diz no mundo, ele não estava de touca. Ele sabia, ele tinha uma missão. Eu tenho um combate, eu estou em luta e eu vou alvoroçar. Eu vou guardar a minha fé. Ele sabia o país de origem. E nós? Nosso país de origem é o céu. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui. Guarde a fé. Como um bom guerreiro, o Senhor te trouxe para cá, para você pregar o Evangelho. Não se perca. Eu falei esses dias sobre alguém que está numa missão. Quando ele vai de um país para o outro, fica 6, 7, 8 anos sem voltar para o país de origem. E o que ele tem que fazer é guardar a missão. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Não posso me envolver com este lado, porque eu sou do lado de lá. Eu estou aqui para levar mais gente. O Evangelho crescia muito rápido, mesmo sem tecnologia. 12 discípulos, 70 discípulos, 120 discípulos, 5 mil discípulos, 15 mil discípulos, 70 mil discípulos, milhões de discípulos temos hoje. E hoje o Evangelho se propaga com menos velocidade do que antes. Hoje, nós tivemos aqui o missionário Adam, nós tivemos aqui o culto de missões, as estatísticas que o pessoal trouxe. Milhões, milhões e milhões de pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Como? Estamos parados, não estamos alvoroçando. Estamos falhando. Estamos falhando. O que a igreja tinha antes que nós não temos? E o que nós temos hoje que a igreja antes não tinha? Nós estamos cheios demais de mudar somente as coisas que o mundo oferece. O que nós queremos mudar? Mudar o guarda-roupa, mudar o emprego, mudar de carro, mudar de casa, mudar de fazer a melhor viagem. Nada disso está errado. Mas a nossa missão no mundo não é essa. A nossa missão no mundo não é essa. O que havia na igreja primitiva? Na igreja primitiva tinha algo chamado plenitude de Deus. Repete comigo no 3, 1, 2, 3. Plenitude de Deus. Plenitude de Deus vem de uma palavra grega chamada pleroma. Isso significa Deus agindo através da tua vida sem reservas. Sem reservas. Deus agindo através da sua vida por completo. Tão por completo ao ponto de você estar fazendo algo. O Senhor fala com você. Você para tudo que está fazendo e vai fazer o que o Senhor mandou. Plenitude de Deus. A gente já ouviu muito testemunho na vida. Eu sempre, esse dia vai lembrar os testemunhos que a gente ouvia. O que as irmãs falavam? Eu estava lavando louça. Deus falou comigo. Deixei minhas louças com sabão e vim aqui falar algo para você. Lembra, Giba, Dila, não é? Plenitude de Deus. Não importa o que eu estou fazendo. Eu pedi para sair mais cedo do meu trabalho, porque eu tinha que vir aqui trazer um recado de Deus para você. Mas nós estamos cheios e ocupados demais para termos a plenitude de Deus, Senhor.
Que a nossa oração seja que nós sejamos plenos de Ti, Pai. Eu quero orar agora no meio da mensagem, como igreja do Senhor, pedindo que o Senhor nos esvazie, nos diminua, que o Senhor cresça através de nós. Não nos deixe, Pai, ficar cegos demais. Não nos deixe ficar mudos demais, ao ponto de não falarmos o Teu Evangelho. Não nos deixe ficar surdos demais, ao ponto de não ouvirmos a Tua voz. Nos encha da Tua plenitude. Restaura a Tua igreja, Senhor. Restaura a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não podemos querer Deus somente quando estamos em apuros. Nós não podemos querer Deus somente quando estamos desempregados. Nós não podemos querer Deus somente quando estamos angustiados e desanimados. Nós não podemos querer Deus somente no momento de aflição. Nós temos que ter plenitude na bênção também, nos dias bons, nos dias maus. Nós temos que ser o Senhor em todo o tempo. Nós não temos que ter o Senhor como um bombeiro. Algo pegou fogo, chama o bombeiro. Aí você dobra o joelho no chão. Deus, apaga esse incêndio. Deus apaga, você esquece de Deus. Quando você estava nas provas, o Senhor te ajudou. Agora que você está bem, você esquece de Deus. Volte para Deus. Volte para Jesus hoje. Restabeleça a sua aliança com Deus hoje. Olha o que Ele fez por você quando você dobrou os seus joelhos. E agora você o ignora. Olha como Ele agiu em seu favor quando você clamou, quando você jejuou. Lembra do seu momento de angústia. Lembra do incêndio que o Senhor apagou. E volte para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 4 coisas que nós precisamos ter para alvoroçar. Isso aqui tirando jejum, oração e palavra, que eu não preciso nem falar, né? Todo crente precisa orar. Todo crente precisa ler a Bíblia. Todo crente precisa buscar o Senhor, fazer jejum. Isso é o job. Quem lembra do job? Job, jejum, oração e Bíblia. Nem vou falar disso hoje. Nem precisa, né? Amém? Mas 4 coisas que o cristão precisa ter e que os cristãos primitivos dessa época tinham, e por causa disso eles conseguiram alvoroçar o mundo. Primeiro, comunhão. Comunhão. Comunhão vem de koinonia. Comum, união. União por algo em comum. Comunhão. Koinonia. Estarmos juntos e aliançados no mesmo propósito. Comunhão. Se nós não tivermos comunhão, nós não vamos alvoroçar nada em nenhum lugar. A igreja primitiva tinha muita comunhão. Atos, capítulo 2, verso 42. Atos 2,42 diz: eles perseveraram da doutrina dos apóstolos. Obrigado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Uma igreja unida em comunhão. Por isso eles alvoroçavam. Eles agarravam as mãos como uma corrente e nada parava eles, nada separava eles. Igreja unida. A gente vê os discípulos unidos sempre. Jesus mandou os discípulos saírem de 2 em 2 em unidade para pregar o Evangelho. Nós vemos sempre juntos Pedro e João. Nós vemos sempre juntos Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Depois a gente vê Barnabé e João Marcos. A gente vê junto Áquila e Priscila. Homens e mulheres de Deus que tinham comunhão com a igreja e comunhão um com o outro. Se eu sei que o outro está fazendo algo em prol do meu Deus, eu farei junto com ele, porque temos o mesmo Espírito, fomos santificados pelo mesmo sangue, fomos restaurados pelo mesmo Cristo, e ele foi morto na cruz por nós juntos. Unidade.
unidade, koinonia. Quando temos comunhão, nós não temos tempo para discussões. Só entra em discussões, só entra em competições vazias quem tem tempo de sobra e quem não está disposto a viver em unidade. Eu não estou falando só do cafezinho da comunhão, não. Eu amo o cafezinho da comunhão. Eu sempre falo, cafezinho da comunhão, eu amo. Mas ali não é o suficiente. É se importar. Se importar. Colocar para dentro o outro. Ter a dor do outro como se fosse a sua dor. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Comunhão. Porque quando eu estou unido com você, Cat, nós temos força para caminhar juntos. Quando eu estou unido com você, Felipe, nós temos forças. As nossas forças se somam. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Terão muito mais forças 2 do que 1, a palavra do Senhor diz. Amém? Primeiro ponto, comunhão. Segundo, humildade. Humildade. Quem não tem humildade não consegue alvoroçar o mundo. Não consegue alvoroçar o mundo. No capítulo 7 de Atos, nós vemos Estevão. Eu preguei sobre Estevão esses dias, quem lembra? Estevão. Ele está pregando. E ele conta toda a história cronológica do povo de Israel. O rosto dele brilhava como de um anjo. Ele foi um dos maiores evangelistas dos livros de Atos, sem ser consagrado evangelista. Um dos maiores evangelistas, sem precisar do título de evangelista. Porque você não precisa de títulos para fazer as coisas. Você faz as coisas porque você é um cristão. Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E sabe quem está sobre ti? Quem está sobre ti não é um cargo. Quem está sobre ti é o Espírito Santo de Deus. Vocês têm essa liberdade em Cristo Jesus. Estevão era um diácono na unção de um evangelista, pregando o evangelho. Estevão ficou famoso por causa da pregação dele. Por isso que eu estou até falando de humildade. Mas a gente nunca viu na Bíblia Estevão desrespeitando seu pastor Pedro. E a humildade entre eles era tanta que também nós nunca vimos Pedro paralisando Estevão. Pedro poderia ter falado: Estevão, você é diácono, vai lá ver se tem alguém precisando de sopa, vai lá ver se tem alguém, alguma órfã, vai para lá, seu papel não é pregar. Não, Estevão estava pregando, Pedro apoiando Estevão. Humildade. Pedro poderia falar: você não andou com Jesus? Eu andei. Nós vemos isso de Pedro, nós vemos isso dos discípulos, nós vemos essas coisas tudo, de soberba, falta de humildade, nós vemos? Não. Quem quer estar perto de Jesus precisa ficar longe da soberba e do orgulho. Sabe quem você parece? Sabe quem eu pareço? Quando eu deixo a soberba e o orgulho tomar conta do meu coração? Satanás. Porque foi esse sentimento que o derrubou do céu. Então, um comportamento orgulhoso, um comportamento sem humildade, te caracteriza muito mais perto do seu inimigo do que perto do seu Deus. Porque Jesus era humilde. O Senhor é um Deus humilde. Vocês estão comigo? Então, quando vamos alvoroçar o mundo, quando tivermos humildade. Humildade é diferente de humilhação, amém? Humilhação é você deitar no chão para o outro pisar no seu pescoço. Não é isso. Humildade é eu sozinho decido descer e me curvar para fazer a vontade de alguém maior. Isso é humildade. Eu me humilho. Que ele cresça, que eu diminua. Humildade. Gálatas capítulo 6, verso 14, o mesmo apóstolo Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, que eu jamais seja orgulhoso. Quanto a mim, que eu jamais seja soberbo. Quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser por um fato: na cruz de Cristo que me salvou, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu acho muito linda essa frase, não está na parte da pregação, mas eu quero falar sobre isso. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala que ele se orgulha do que Cristo fez, porque ele reconhece Cristo como seu Senhor. E aí ele fala algo muito específico: essa cruz, por meio dessa cruz, o mundo foi crucificado para mim. O que ele está querendo dizer com isso? Para mim o mundo morreu. Para mim o mundo não existe mais. Não quero mais nada que vem do mundo. E aí ele continua: e eu fui crucificado para o mundo. Ou seja, eu estou tão perto de Deus que nem o mundo me quer mais. Eu queria um glória bem alto. Eu estou tão perto de Deus que nem o mundo me quer mais. Se eu for para lá, vou dar trabalho demais para o diabo. Nem o diabo me quer mais no mundo. É isso que Paulo está falando. Fui crucificado para o mundo, e o mundo também foi crucificado para mim. Ele lá e eu cá. Nós não temos mais nenhuma ligação. O mundo está morto para mim. E eu estou morto, nem o mundo me quer mais. Aí a gente vê as pessoas, 20 anos de crente, 15 anos de crente, 30 anos de crente, querendo desviar, querendo ir para o mundo. Nem o mundo te quer mais. O mundo olha para você, você não sabe mais nem tomar cerveja mais, sabe nem beber mais, sabe nem a gíria do mundo mais. Você chega lá, perdido, o bobalhão da balada, perdido do rolê. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Eu não quero mais nada que tem de lá, assim como também o que tem de lá não me quer também. Sabe, o mundo não te quer, o mundo te rejeita. Vai na adega pregar de Jesus, você vai ver o chute que você leva. Não serve, mas é isso que Paulo está falando. Amém? Mas não era isso, está falando de humildade. Mas eu gosto desse verso. Isso falou muito comigo há uns anos atrás. Falou muito comigo. Não sirvo para estar no mundo. O lugar é aqui, na casa do Senhor. Vamos lá. Terceira coisa, então, primeiro, humildade. Aliás, primeiro, comunhão. Segundo, humildade. Terceiro, fale de Jesus. Se você quer alvoroçar o mundo, você precisa falar de Jesus. Você precisa anunciar Jesus. Na igreja primitiva, eles acordavam falando de Jesus, comiam falando de Jesus, dormiam falando de Jesus, acordava de madrugada para falar com Jesus, sonhava sobre Jesus. Tudo era sobre Cristo, tudo era para Cristo, não tinha nada sobre nenhuma outra coisa, era Cristo, 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 de manhã, de tarde, de noite, com almoço, café, janta, dormindo, acordado, sonhando, tudo era Cristo. Coisa linda. E esse era o diferencial da vida deles, a maior satisfação da vida deles era Jesus. Mudou o político, aí vinha alguém falar assim: você viu o que aconteceu? Não vi não, eu estava olhando para Jesus. Aconteceu um acidente, você viu o que aconteceu? Estava olhando para Jesus. É para eu ir ajudar? Se não for para ajudar, não sei. Porque se for para ajudar, você vai. Vai ser Jesus lá na dor. Amém? Aí você está aqui olhando para Jesus e cuidando do irmão. Comunhão, né? Mas se for para se intrometer na vida dos outros, olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu sempre falo disso porque eu não gosto de fofoca. Para de cuidar da vida dos outros. Vamos lá. Nós precisamos falar mais de Jesus. Precisamos lembrar que Jesus é o único motivo das nossas vidas. Jesus não é o motivo, Ele é o único motivo. Não é mais um da lista, é o único da lista. É o primeiro e único. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo e o fim. Qual que é a sua lista de prioridades? Qual que é o primeiro nome da lista? Jesus. E o segundo? Jesus. E o terceiro? Jesus. Como que é a sua lista? Jesus, 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 Jesus. Tem que ser nossa prioridade. Aleluia.
E o quarto, fé. Nós precisamos de fé para alvoroçar o mundo. Precisamos de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé. A igreja primitiva, o que eles mais tinham era fé. Júnior, eles tinham muita fé. Muita fé. Tanta fé ao ponto de morrer sem reclamar. Criam tanto. E os que morreram, nem todos viram Jesus. Os que morriam, nem todos andaram com Jesus. Mas eles tinham fé ao ponto de entregar a própria vida por Jesus Cristo. Qual que é o nível da nossa fé? A fé fez os homens seguirem seus chamados, mesmo tendo promessas de sofrimento. Nós queremos as melhores promessas. Abre para mim, por favor, Atos 9, 15 e 16. Nós queremos as melhores promessas. Nós queremos que Deus fala que só promessa boa, só promessa maravilhosa, só coisa boa. Olha a promessa de Deus para a vida de Paulo. O Senhor, porém, disse a Ananias. Ananias era um profeta: vá a este homem. Que homem? Paulo. Ele é o instrumento que eu escolhi para levar meu nome diante dos gentios e dos seus reis. Pausa aí, tá? Bem como diante de Israel. Olha que promessa boa. Promessa bonita. Ele vai levar o nome do Senhor diante dos reis. Uau, próximo. Mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Poderia mudar a mensagem. Posso trazer uma outra pregação. Chamados para sofrer, chamados para apanhar, chamados para a prisão, chamados para os açoites, chamados para perder tudo. Essa era a promessa sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer. Dá uma puxadinha nele. Paulo tomou chibatada. Já contei Paulo aqui, sofreu para chuchu. Eu acho que Paulo era um cara esquisito, meio torto. E a visão de Paulo não é das melhores. Que ele apanhou, foi jogado de precipício, sofreu afogamento, picada de cobra. O bicho sofreu para chuchu. Acho que ele andava meio assim, em manco, meio quebrado. Por que você está assim? Sofri por Jesus. O que aconteceu com seu tornozelo? Quebrei no precipício, me jogaram, mas foi por Jesus. E seu braço está meio torto, por quê? Porque eu amo Jesus. Mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quem quer viver chamado? Paulo e João Batista morreram decapitados por causa da fé. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo por causa da fé. Tiago morreu por espadas por causa da fé. Estevão foi apedrejado por causa da fé. Mulheres eram amarradas. Quem lembra da história do cristianismo? As pessoas amarravam os cristãos num poste, enchia de óleo na frente do palácio de Nero. E à noite colocavam fogo neles para iluminar a estrada. Sabe como eles morriam? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje a gente reclama quando quebra uma unha. Estava limpando a igreja, quebrei uma unha, pastor. Meu Deus, como vamos alvoroçar se tudo nos dói, tudo somos vítima, tudo, pelo amor de Deus, se preciso for lançado no fogo, que vamos. Se preciso for pregar roco, vamos. Se preciso for andar 2 milhas, vamos. Mas nós não vamos parar. Nós vamos alvoroçar.
O evangelho precisa ser pregado em tempo e fora de tempo. Pela fé, homens morreram. Vocês já ouviram um homem chamado João Hus? João Hus era um homem da igreja primitiva, aluno de discípulos. E estou tentando recapitular a história, mas a história dele é importante. João Hus, ele começou a alvoroçar demais. Aliás, aluno do discípulo não, ele estava mais para frente. Um dos avivadores reformistas antes de Lutero. João Hus, ele começou a pregar o evangelho, começou a alvoroçar, começou a fazer com que o evangelho fosse pregado, começou a confrontar a igreja. Vocês estão fazendo muita coisa errada, não é assim. Sabe o que fizeram com ele? Começaram a voltar as lenhas, amarraram João Hus na fogueira e colocaram fogo nele por pregar o evangelho. E ele morreu glorificando ao Senhor. E antes de morrer, ele lançou uma profecia. Hus significa ganso. Ele falou assim: hoje vocês matam um ganso, mas daqui 100 anos há de nascer um cisne que pregará o evangelho do Senhor Jesus. 100 anos e 4 meses depois nasce, quem sabe? Martinho Lutero, um dos grandes reformistas do evangelho, confrontou a igreja de Roma, alvoroçou o mundo, e por causa dele que nós somos chamados de protestantes, homens dispostos pela fé sofrer pelo evangelho. A igreja, chamada igreja, só tinha uma igreja, né? A igreja católica, mas não a ortodoxa romana. Eu expliquei aqui na história do cristianismo. Eu não vou ficar mais 4 horas falando de novo. Outro dia. Mas quando Martinho olhou para a Bíblia e falou assim: peraí, porque a Bíblia só era em outros idiomas, não tinha no alemão, não tinha no inglês. Quando Martinho Lutero vai estudar a Bíblia, ele fala: estão enganando a gente, mentiram para a gente o tempo todo. Como assim? Está errado isso. Ele prega 95 teses da igreja para confrontar Roma, só verdades bíblicas. Vocês estão comigo? Um homem corajoso. Quem alvoroça não pode ser covarde. Quem alvoroça não pode ter medo. Um homem corajoso enfrentou homens poderosos pelo amor à palavra. Olhou na cara deles e falou: vocês estão mentindo para o povo. Sabe o que ele fez? Numa das perseguições ele teve que se esconder. Enquanto ele estava escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão à mão e entregou. Pronto, agora vocês têm Bíblia, vocês têm verdade agora, está aí. Alvoroçou o mundo. Quando o povo começava a ler as teses, quando o povo começava a ouvir, quando começou a ver as traduções: peraí, esse não é o Cristo. E aí começaram a protestar contra a igreja da época. Por isso foram chamados de protestantes. Está aí um pouco de história para vocês. Homens que alvoroçaram a história. Romanos capítulo 4, estou falando de fé, amém? Então eu falei comunhão, o que mais? Humildade, falar de Jesus e fé. Pontos essenciais para alvoroçarmos o mundo. Romanos 4:20. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus. Está falando de Abraão. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Sabe o que você faz enquanto você espera a promessa? Sabe o que você faz enquanto você alvoroça? Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus. Era isso que Abraão fazia em todo o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu falei: dê glória, igreja. Dê glória a Deus.
Toda honra e toda glória a Deus. Mesmo morrendo, morra dando glórias a Deus. Está na hora de alvoroçarmos o mundo. Está na hora de sairmos da zona de conforto. Está na hora de corrermos risco pelo Evangelho. Está na hora de se expor, colocar a cara na rua e falar de Jesus. Está na hora de alvoroçar. Atos 17, 6. Esses homens e mulheres da CEPAC, eu esperava glória. Esses homens e mulheres da CEPAC vão alvoroçar o mundo. Eles já chegaram aqui. Eles já chegaram aqui. Que todo mundo saiba que existe um povo nessa terra que está disposto a fazer o que for pelo Evangelho. E que esse povo seja eu, seja você. Que nossas vidas sejam baseadas nessa missão. Cristo, levar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso propósito. Alvoroçar ambientes, mudar histórias, mudar vidas, influenciar pessoas. As pessoas têm que ser impactadas através da nossa vida. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Ministério de louvor, por favor. Quero orar com você. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor diz que a criação anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Põe esse versículo para mim, por favor. Romanos 8:19. Tá bom de mim, não arrisquei falar porque eu ia errar. Não lembrava onde estava escrito. A criação aguarda, a criação espera com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos de Deus alvorocem o mundo. A criação está como uma criança que espera pelo seu pai quando ele promete um presente. Quando o pai sai de casa, fala assim: filho, quando o papai chegar, vou te trazer um presente. Como que a criança fica? Com grande expectativa, olhando pela janela. Ouve um barulho, será que é meu pai? Será que é ele? Grande expectativa, querendo chegar logo. É essa expectativa de espera que o mundo aguarda que você alvoroce. É com essa espera. Aonde está o Oswaldo? Aonde está o Jonas, que eu não estou vendo? Aonde está o Guilherme? Aonde está o Gabriel? Aonde está o Marcelo? Aonde está a Ruth Raquel? Aonde está a Cida? Aonde está a irmã Janete? Cadê? Se revelem. Porque o mundo sabe, a criação sabe que sem aqueles que são de Deus, a vida deles não serão transformadas. O mundo sabe que existe algo a ser manifesto, algo a ser liberado, e isso será através de nós. Fomos chamados para alvoroçar. Mesmo que os desocupados tentem alvoroçar conosco, não estamos lidando com isso. Nós vamos alvoroçar pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Porque o Senhor é bom. Que nós como igreja possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós como igreja possamos despertar para esse chamado. Que nós como igreja possamos despertar. Nós não fomos chamados para este mundo. Nós não fomos chamados para as drogas. Nós não fomos chamados para os vícios. Nós não fomos chamados para o cárcere. Nós não fomos chamados para nada que é do mundo, muito menos do diabo. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor e levar o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos viver isso dia a dia, todo o tempo, em nome de Jesus.